Agora sim, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos do 1 ao 10. O tema é a graça de Deus e os espinhos da vida. Qual é o tema? Muito bem, esse é o tema dessa noite. Olha o que diz a palavra do Senhor para os nossos corações. Diz assim: preste bem atenção, deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se num corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se num corpo ou fora de corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstendo-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Que aqui Paulo está falando dele mesmo. Ele teve uma experiência com o Senhor, que foi arrebatado até o terceiro céu, foi arrebatado até o paraíso, e lá viu coisas inefáveis, coisas que ele não conseguia expressar de fato o que ele tinha visto com seus olhos. Agora, versos 7 ao 10, diz assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Verso 10. Pelo que sinto prazer. Aonde, irmãos? Nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Pai, nós te louvamos, Deus amado, pela leitura da tua palavra. O Deus, te louvamos por cada um dos irmãos que estão aqui, por aqueles que não puderam estar conosco, Deus, que estão assistindo através da internet. Toma, Senhor, a minha vida em tuas mãos, toma cada um aqui em tuas mãos, abra o nosso entendimento, abra, Deus, o nosso coração para aquilo que estaremos ministrando nessa noite. Nós te louvamos já com corações gratos por tudo. Perdoa as nossas falhas, abra o nosso entendimento, Deus amado, que saiamos aqui com a certeza de que aprendemos um pouco mais de ti. É assim que nós te rogamos, com corações gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Qual o tema dessa noite? Não, tá vendo aí? Graças a Deus que aqui, né, Miller, Paiva, né, os irmãos assim ainda lembraram um pouquinho. Vou repetir para os irmãos guardarem no seu coração. O tema de hoje é a graça de Deus e os espinhos. Vamos dizer todos agora? Muito bem. Então, louvado seja Deus pela sua vida, a graça de Deus e os espinhos da vida. Amados, o tema dessa noite, baseado num texto que nós acabamos de ler, é um tema que durante algum tempo foi tema de discussões, de debates com relação ao sofrimento humano. Aliás, esse tema do sofrimento, ele é um tema mais antigo do que muitas coisas. Aliás, esse tema do sofrimento, ou por que o justo sofre, é o tema, por exemplo, do livro de Jó. Como é que Jó, o homem que servia a Deus,
temente a Deus, se desviava do mal, o homem reto, o homem íntegro, e aconteceu tudo aquilo na vida dele. E aí fica o questionamento: por que o justo sofre? Ou por que Deus permite que o justo sofra? A grande realidade é que nem eu, nem você, ninguém gosta de sofrer. Sim ou não? Você gosta de sofrer? Eu acho que não. Não há sofrimento que a gente deseje ter. Ninguém chega assim, por exemplo, diz: Senhor, essa semana foi muito boa para mim, não tive problema nenhum, estou na bênção, estou bem, estou alegre, estou com saúde. Senhor, manda uma tribulação para mim. Qual crente que pede isso? Em sã juízo, ninguém. No entanto, acompanhe comigo aqui algumas verdades desse texto que eu quero que você entenda. Por que sofremos? Por que temos problemas? Por que passamos por tribulações? Por que passamos por angústias e dores, sofrimentos, enfermidades e muitas vezes problemas que estão acima da nossa cabeça e a gente fica se questionando: meu Deus, por quê? Por quê? E aqui há dois fatores aqui importantes que a gente começa já pensando sobre isso. Dois fatos importantes que a gente vê em toda a Bíblia. O primeiro fato, irmãos, é que experiência com Deus não implica em ausência de crise. Preste bem atenção, experiência com Deus não implica em ausência de crise. O que é que significa? Em toda a Bíblia, todos aqueles que tiveram experiências com Deus, homens e mulheres de Deus, tiveram problemas, dificuldades, lutas e tribulações em suas vidas. Está claro isso? Todo mundo concorda com isso? Amém? Então, isso é um ponto pacífico. Se você ler de Gênesis a Apocalipse, todo homem que teve experiências tremendas com Deus foram pessoas que a Bíblia chama, o apóstolo Paulo chama, hoje pela manhã falamos sobre isso, chama de vasos de barro. Todos nós somos vasos de barro, embora muitas pessoas se achem feitas de ouro. Todos nós somos vasos de barro. O que é que significa dizer isso? Todos nós somos fracos, porque Paulo vai dizer: a excelência do poder não está num vaso, está naquilo que está dentro do vaso. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Esse é o primeiro fato. O segundo fato que a gente pode entender é que às vezes o próprio Deus permite que haja aflições nos escolhidos dele com um propósito definido. Primeiro fato: ninguém que é santo, ninguém que é escolhido de Deus, ninguém que tem experiência com Deus, ele está isento de passar por problemas. Amém? Segundo fato é que às vezes o próprio Deus permite que os servos dele sejam afligidos com algum propósito definido, com algum propósito que Deus assim quer determinar. Com isso em mente, podemos ver aqui e aprender um pouquinho do apóstolo Paulo nessa noite. Preste bem atenção. Hoje, eu já escrevi isso num texto antigo que eu escrevi com relação ao Facebook. Vou colocar hoje como, por exemplo, o Instagram, que é mais popular. Hoje, a gente vive a alegria instagramiana. Como é, pastor? Hoje, a gente vive a alegria instagramiana. Já falei disso alguns dias atrás. O que é que eu quero dizer com isso? Que quando você olha a vida das pessoas pela internet, quando você olha a vida das pessoas no Instagram, por exemplo, você só vê pessoas postando o quê? Só felicidade, só alegria, só, estou viajando, estou aqui, estou almoçando essa coisa maravilhosa, estou no restaurante aqui nesse prato de camarão maravilhoso. Mas essa mesma pessoa não posta durante a semana, depois das férias, depois que está as parcelas para pagar das férias, ela não posta o prato de cuscuz com tripa. É assim ou não é? E não é ruim não, eu gosto, é delicioso. Cuscuzinho com uma tripinha bem frita, com café. Eita, milho, olha, não vou nem falar que dá vontade da gente comer. O que é que eu estou dizendo com isso? Ninguém posta, irmãos, fotos com problema. Ninguém posta a foto: estou com uma dor na coluna hoje. Você já viu alguma foto assim? Ninguém posta, irmãos: olha, esse boleto tem que pagar hoje, em nome de Jesus, estou liso. Não posta.
E muitas vezes você vive na ilusão, olhando a vida dos outros, é só alegria, só felicidade, só coisa boa, só foto bonita, e muitas vezes fotomontagem, ou fotos, né? Como é que se diz assim? Trabalhadas, né? Às vezes com fundo que não tem nada a ver onde a pessoa estava. Tudo acontece, irmãos. Aí você tem aquela ilusão, rapaz, aquela pessoa vive uma vida maravilhosa. Aí você olha para a sua vida no dia a dia, na segunda-feira, durante a semana, e nesse mês de janeiro que parece que não acaba. Parece que a gente está vivendo o dia 87 do mês de janeiro, ou mês para demorar. E a gente olha assim, meu Deus do céu, falta o açúcar, ou falta o café, ou falta alguma coisa. E essa falsa ilusão instagramiana, muitas vezes, pode tirar de nós o foco que nós deveríamos ter, que é na palavra de Deus. O que é que eu estou dizendo com isso? Irmãos, prestem bem atenção. Nós só conhecemos a superficialidade das vidas de muitas pessoas, celebridades, famosos, que muitas vezes a gente admira. Mas só Deus conhece as dores, as angústias e as lágrimas que eles têm derramado muitas vezes em solidão, em angústia, em tribulação e em depressão. Nós olhamos a superficialidade e não conhecemos de fato o problema que cada um passa, problema que ele não vai publicar no Facebook, ou no Instagram, ou em qualquer outro lugar. O que Paulo nos mostra aqui é a realidade da vida, a realidade de quem de fato é cristão. Antes da gente entrar no texto, deixa eu dizer uma coisa bem rapidinho. Quando você estuda a carta de Paulo, quando você estuda a vida do apóstolo Paulo, se você já leu alguma biografia do apóstolo Paulo, você vê uma coisa, irmãos, muito interessante no apóstolo Paulo. Eu falava isso nessa manhã. O apóstolo Paulo foi aquele que Deus trabalhou de tal forma na vida dele. Camarada era religioso, fariseu, cheio de orgulho, soberbo. Era alguém que tinha muito conhecimento. Era alguém que tinha muita fama na sua época. Era alguém tão orgulhoso que ele se achou no direito de perseguir a igreja. Mas Deus, louvado seja o nome do Senhor, Deus também tem planos para aqueles que muitas vezes são perseguidores da igreja e muitas vezes acham que são melhores do que os outros. O apóstolo Paulo, em sua soberba, ele começou e pediu carta aos principais para perseguir os cristãos. Mas lá em Atos capítulo 9 mostra que em determinado lugar, quando ele estava passando para ir para Damasco, perseguir os cristãos, ele viu uma grande luz que o derrubou por terra, e naquela luz saiu a voz de Jesus que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, irmãos, esse apóstolo Paulo, soberbo, orgulhoso, cheio de si, cai por terra e ele diz assim: quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz: Paulo, eu sou aquele a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Para quem não entende essa linguagem, é como se fosse um aguilhão, é como se fosse um pedaço de ferro que furava, né, a pele do animal, de um boi, por exemplo, para que ele não, mexesse muito. Quanto mais ele mexia, quanto mais ele se movia, tentando não fazer o trabalho, mais o aguilhão furava ele. E ele se mantinha quieto. O que Paulo está dizendo a Paulo? O que é que Deus está dizendo a Paulo? Cristo está dizendo a Paulo que quanto mais Paulo perseguia a igreja, mais Deus iria mostrar nele o quanto se devia sofrer por amor a Jesus. E a partir daquele momento, aquele homem orgulhoso, cheio de si, soberbo, se humilha e reconhece que só há um Senhor que vale a pena servir, e o nome dele é Jesus de Nazaré. E aí, eu não vou aqui contar a história do apóstolo Paulo, muita gente conhece, mas a partir desse momento, irmãos, Paulo começou a ter cada vez mais comunhão com Jesus. Paulo reconheceu que a religião que ele estava era uma religião da cegueira, e ele pensava que estava servindo a Deus, mas ele estava servindo como inimigo de Deus, inimigo da igreja. Bem, contando isso, Paulo se vê nesse momento aqui em Corinto com algo que Deus permite que ele tenha.
E aí diz a palavra do Senhor que Paulo, olhando essa situação, ele teve revelações tremendas de Deus. Ele viu o próprio Jesus diante dele. Ele teve, irmãos, revelações do céu. Ele diz aqui nesse texto que foi arrebatado, até onde? Quem lembra? Até o terceiro céu. Pastor, quantos céus existem? Essa é uma pergunta que eu posso responder depois. Mas basicamente, Paulo vai dizer que existem 3 dimensões do céu. Existe o céu que a gente vê, o céu azul, a atmosfera. Existe o universo, com todas as constelações, planetas e tudo mais. Mas além do universo, existe o céu dos céus, onde Deus está assentado em seu alto e sublime trono. É uma dimensão, irmãos. Ah, pastor, como é que nenhum foguete chegou lá? Isso é uma pergunta, né, idiota. Como é que nenhum foguete rompeu esse céu, passou dos planetas? Como é que não a gente mandou um satélite para lá? Meus irmãos, é dimensional. Tem um céu que a gente vê, tem um universo que a gente vê de forma limitada, mas existe o céu dos céus, onde Deus está assentado em seu trono. Como é isso? Eu não sei, eu não fui arrebatado como Paulo. Paulo foi que foi. Mas Paulo diz, irmãos, quando eu cheguei lá, eu vi coisas inefáveis. Essa palavra inefável, que é uma palavra bonita, né? Difícil assim de falar, algo inefável. Na verdade, o que Paulo está dizendo é, eu vi coisa incompreensível para a razão humana. Eu vi coisas tão maravilhosas, tão fantásticas, que não dá nem para contar, porque vocês não iam acreditar no que eu vi. Está na presença de Deus. Está na presença do Deus Todo-Poderoso, irmãos. É uma visão que todas as outras coisas são nada. O apóstolo João teve um pouquinho dessa visão. Jesus disse a seus discípulos, eu tenho coisa para contar para vocês, mas vocês ainda não estão preparados para ouvir. É coisa fantástica. E Paulo foi a esse lugar. Mas diferentemente de muitos apóstolos, pregadores de hoje, não deixou Paulo orgulhoso. Não encheu o coração de Paulo a ponto de Paulo dizer, olha, eu sou especial, sou melhor do que os demais apóstolos, porque eu vi Deus em seu trono. Não. O apóstolo Paulo era um apóstolo de verdade. Não é muitos que a gente escuta por aí, não. O apóstolo Paulo disse, olha, eu vi coisas tão grandes, mas tão grandes, que Deus, conhecendo a minha natureza, que eu era orgulhoso, Ele permitiu que eu tivesse um espinho na carne, para que eu não me exaltasse, para que a soberba não invadisse meu coração, para que eu não ficasse orgulhoso. Deus permitiu que na minha vida tivesse um espinho na carne. Sabe, irmãos, preste bem atenção. Tem coisas que Deus permite que aconteça na minha e na sua vida. Não é para que a gente seja orgulhoso, não, porque nenhum aqui foi arrebatado até o terceiro céu. Mas é simplesmente para a gente perceber que eu e você somos barro, somos pó, somos cinza, e que só Ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o que mais me deixa impressionado é que, vez por outra, quando alguém quer ser alguma coisa, quando alguém se orgulha de alguma coisa, ou quando alguém deixa que o orgulho invada seu coração, vez por outra, Deus tira o tapete, Deus nos derruba, para que a gente perceba que não somos nada. Já aconteceu com você isso ou não? Não sei. Você quem sabe. Mas, no entanto, as pessoas perguntam, então, qual era o espinho na carne que Paulo tinha? Qual era o espinho que Deus permitiu que o diabo atormentasse a vida de Paulo, para que ele não se exaltasse? E a partir daí houve várias e várias teorias. Eu quero citar aqui apenas algumas. Primeiro, alguns acham que o espinho na carne de Paulo era a aflição resultante do orgulho alimentado pelo diabo em seu coração. O que quer dizer isso? Alguns não, o espinho na carne de Paulo é porque Paulo era orgulhoso. Então Paulo, vez por outra,
né, o seu coração era invadido com algum sentimento de orgulho e Deus precisava quebrar. Aí vinha um diabo e esbofeteava na cara de Paulo. Dava umas tapas em Paulo. Paulo, cala a boca, você não é nada. Outros acreditam, a segunda teoria, é que os sofrimentos produzidos pelo diabo, quando Paulo chegava para pregar o evangelho, era o espinho da carne dele. Por exemplo, Paulo pregava o evangelho em tal lugar, e lá ele era maltratado, preso, chicoteado, e sofria várias coisas no seu corpo. Aí as pessoas diziam, isso aí era o espinho da carne do apóstolo Paulo. Uma outra teoria diz, não, Paulo de fato, ele tinha uma doença. Ele tinha uma doença que era uma cegueira parcial. Alguns dizem que ele tinha epilepsia. Já teve gente que disse que ele tinha malária. Teve gente que ele tinha uma enxaqueca tão grande, né, que ali era o espinho na carne dele. E o passeio já está com enxaqueca tremenda. Meu Deus do céu, me ajuda que eu vou pregar de noite. Eu estou até melhorzinho hoje. Outros, por incrível que pareça, irmãos, diziam que o espinho da carne de Paulo era a feiura de Paulo, que Paulo era feio. Paulo, para quem não sabe, alguns historiadores dizem, Paulo, apóstolo Paulo, era uma pessoa baixinha, careca, barrigudo, gordinho e barbudo. Essa é a figura histórica que fala sobre o apóstolo Paulo. Paulo era uma pessoa feinha. Se Paulo era feinho, eu não sei. Eu sei que ele era o apóstolo Paulo. Por isso que a igreja de Corinto, por exemplo, menosprezava Paulo. Se você ler Corinto, você vai perceber isso. Algumas pessoas dizem assim, por exemplo, não, na verdade Paulo era gago e essa era o espinho da carne da vida dele, era a gagueira. Ora, a enfermidade dos olhos também é baseado em Gálatas 4, versos 12 ao 15, por exemplo, que dizia, que Paulo vai dizer, irmãos, eu sei que se fosse possível, vocês me dariam até os próprios olhos. Possivelmente Paulo tinha algum problema de visão. Alguns dizem que foi por causa da luz que ele recebeu ali na revelação. A grande questão é, ninguém sabe o que era o espinho na carne de Paulo. Eu posso conjecturar, eu posso pensar, eu posso inventar, mas ninguém sabe porque Paulo não revelou o que era esse espinho bendito na carne dele. Alguns dizem ainda, tem até como chacota, diz que na verdade o espinho da carne de Paulo era a sogra de Paulo, que era o espinho na vida dele. Tem algumas sogras que são espinho na vida de muitos genros, né? Mas esse não era o caso do apóstolo Paulo. Paulo possivelmente havia sido casado, ou a mulher tinha abandonado ele, porque ele era fariseu, e para ser fariseu tem que ser casado. Mas no final ele vai dizer, vai deixar isso em dúvida. Ele vai dizer, irmãos, aos solteiros digo eu, não o Senhor, que fiquem como eu sou, não se casem. Então não se sabe se de fato Paulo ficou viúvo ou se a mulher o deixou por causa do evangelho. O grande questão é, aprove a Deus não deixar claro a verdadeira natureza do espinho, a fim de que a gente pudesse, irmãos, pensar que o espinho que Paulo tinha, e era Paulo, eu também posso ter em alguma área da minha vida. Diga amém. Amém? Eu não sei qual é o espinho na sua vida. Eu não sei onde muitas vezes dói na sua carne. Eu não sei quando muitas vezes você fica angustiado ou triste. Eu não sei se é uma enfermidade, como no caso aqui, poderia ser do apóstolo Paulo. Eu não sei se era a perseguição, que muitos perseguiram o apóstolo Paulo. Eu não sei qual é o seu espinho. Eu sei de uma coisa, eu sei quais são os meus. E eu sei de outra coisa também. Cada um tem espinho na carne que dói. E que dói tanto que muitas vezes só você e Deus é que sabe. Concorda comigo ou não? Amém ou não? Muitas vezes aquilo que dói na minha carne, nem a minha esposa sabe, nem a minha filha sabe, nem a igreja sabe, mas eu sei no mais íntimo do meu coração. Talvez o espinho da sua carne você não disse a ninguém, mas Deus conhece. Deus sabe. E não precisa dizer, porque Ele é Senhor de todas as coisas. A grande característica do espinho da carne de Paulo é o seguinte, preste bem atenção. O que se sabe era que era de origem satânica. O que quer dizer isso?
era o mensageiro de Satanás, que Paulo diz aqui. O termo mensageiro é ângelos, de onde vem a nossa palavra anjo, o enviado. Não fica claro aqui se era um espírito mau, ou se era uma pessoa, ou se era alguma coisa que vinha da parte do inimigo. A confissão de Paulo é que foi-me dado. Quando Paulo diz assim, foi-me dado, implica dizer que Deus havia permitido. Em outras palavras, irmãos, assim como aconteceu com Jó, Deus permitiu que o diabo tocasse na vida de Jó. Deus permitiu que o diabo tirasse os bens de Jó, tocasse na saúde de Jó. Mas aprenda uma coisa: os servos de Deus, as servas de Deus, não podem temer, porque Deus permite, pode até permitir que o diabo toque, mas o diabo só vai aonde Deus permite. Como eu disse certa vez aqui, Martinho Lutero dizia que até o diabo é diabo de Deus. Ele dizia, o diabo é como um cão raivoso preso numa corrente. Vez por outra, Deus solta a corrente. Mas quando Deus quer, Deus puxa a corrente. Porque até o diabo, ele tem que obedecer à voz de Deus Todo-Poderoso. Tem muito crente que escuta tanta bobagem por aí, e ainda tem crente que acredita que o diabo e Deus é como se fossem duas forças iguais. Ora o diabo vence, ora Deus vence, e daqui a pouco a gente fica torcendo para Deus vencer, mas o diabo parece que venceu. Não, irmão, isso é uma ideia pagã. O diabo está sujeito à vontade soberana do Senhor. Ele só vai onde Deus permite. Ele só toca se Deus permitir. Amém? Ele é limitado. O Todo-Poderoso é o nosso Deus e ninguém mais. Portanto, isso aqui implica que Deus havia permitido. Satanás, ele é especialista em afligir as pessoas, mas Deus é especialista em derrotar o diabo e nos dar vitória no tempo que ele determina. Outro que a gente aprende aqui é que esse espinho é algo doloroso. A palavra usada aqui, irmãos, para quando Paulo fala da dor que ele sentia, é uma palavra grega que só é encontrada aqui no Novo Testamento. Essa palavra aqui expressa uma dor intensa. O termo carne aqui foi entendido literalmente, pode ser algo físico na própria carne de Paulo, mas também pode ser algo figurado ou algo espiritual na vida do apóstolo Paulo. E outra coisa que a gente aprende é que era algo humilhante. Era humilhante para Paulo. Era humilhante para ele, porque deixava ele humilde. O verbo esbofetear, que Paulo diz aqui, o mensageiro de Satanás que me esbofeteava, não era algo físico, literal. Esbofetear aqui, irmãos, no grego, indica uma ação contínua. Literalmente aqui o verbo significa bater com o punho, ou maltratar, ou tratar com violência, ou tratar com ofensa também é o significado. Isso fazia o quê? Com que Paulo ficasse humilde. Muitas vezes, irmãos, Deus permite certas coisas para a gente se manter humilde e reconhecer que a gente precisa dele todos os dias da nossa vida. Amém? Está claro até aqui? Agora eu quero que você guarde no seu coração. Quero que você guarde aqui 4 ensinamentos que eu guardo no meu coração e eu quero que você aprenda isso nessa noite, em nome de Jesus. Portanto, isso aqui é o ponto final e eu vou encerrar falando sobre esses 4 pontos. O que é que nós podemos aprender com a dor? O que é que nós podemos aprender com os espinhos que há na minha e na sua vida? Aqui nesse texto, pelo menos 4 verdades. Primeira verdade é que a dor existe para nos manter na posição que Deus quer que a gente fique. Diga amém, você está entendendo? A dor, o problema, a dificuldade existe para Deus nos manter aonde quer que a gente esteja. Ou na onde quer que Ele quer que a gente esteja. O que é que isso acontece? Muitas vezes nós somos soberbos. Muitas vezes somos cheios de nós mesmos. Muitas vezes a gente acha que é o dono da verdade. Muitas vezes a gente acha que a gente sabe o que quer para a nossa vida. Muitas vezes a gente toma decisão, não é porque buscou a Deus, não, é porque a gente quer que seja assim. A gente toma a decisão e às vezes pede, Deus, e agora? Aí Deus diz, não sei,
Quem tomou a decisão foi você. Arque agora com as consequências. O que a gente aprende, irmãos, é quando o espinho bate em nossa carne, quando ele perfura nossa alma, a gente sabe, irmãos, que de fato é Deus tratando com a nossa vida. O que é que ele faz? O que é que o apóstolo Paulo faz? O que é que o espinho faz na vida de Paulo? Mantém humilde para a gente e para Paulo aprender que às vezes a gente não sabe de tudo. Às vezes a gente não sabe de tudo. Às vezes a gente é tão soberbo que a gente acha que pode mandar em Deus. Já pararam para pensar sobre isso? A gente às vezes é tão soberbo que a gente acha que a gente pode mandar em Deus. Dizer, Deus, tu tem que fazer assim, assim e assim. Aí Deus diz, quem diz que eu sou servo seu? Eu faço como eu quero. Eu faço do modo que eu quero, na hora que eu quero e do jeito que eu quero, porque eu sou Deus. Jeremias 15, verso 18 diz assim: porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como um ilusório ribeiro, como águas que enganam? Essa é a primeira verdade. Portanto, se é enfermidade, se é problema na família, seja lá o que for que dói na sua alma, saiba disso. A dor existe para que você se mantenha no lugar que Deus quer que você esteja. Segunda verdade, a dor existe para nos aproximar mais ainda de Deus. Vou repetir. A dor existe para nos aproximar mais ainda de Deus. Preste bem atenção. Vez por outra, a gente escuta isso. Tem pessoas que Deus dá um refrigério, Deus dá um período de bonança, Deus dá um período de calma, e aquela pessoa, ao invés de buscar mais a Deus, o que acontece? Começa a se afastar mais de Deus. É assim ou não? Tem pessoas que estão tão bem que dizem, não preciso nem mais para a igreja. Para quê? Não vou nem mais fazer isso ou aquilo na obra do Senhor. Para quê? Está tudo bem. Aí Deus deixa que a pessoa viva nessa ilusão e a pessoa começa a pensar que Ele é o Senhor da sua vida. Aí, vez por outra, o que é que acontece? Preste bem atenção aqui. O que é que acontece? Começa a vir problema, começa a vir luta, começa a vir dificuldade. Muitas vezes Deus permite enfermidade. Para quê, irmãos? Para que a gente perceba que não há caminho seguro longe do Senhor. A gente tem que estar aos pés dele todos os dias da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Claro, não vou dizer que vai acontecer comigo, não estou dizendo que acontece com você, mas estou dizendo que muitas vezes Deus permite coisas na minha e na sua vida para a gente dobrar mais o joelho, para a gente dobrar o nosso joelhinho, para a gente sujar a nossa calça, para a gente vir mais para a culto de oração, para a gente buscar mais a presença dele. Vez por outra a pessoa diz, não aparece às vezes na igreja, mas quando o calo aperta, quando ela lhe vê, a primeira coisa que faz é o quê? Fulana, ou fulano, rapaz, ora por mim, estou passando uma luta. É assim ou não, irmãos? Amém ou não? Não que é errado pedir oração, claro que não. Paulo pediu oração, eu peço, todos nós pedimos oração, mas o que acontece é isso. Eu vivo tão afastado de Deus, que Deus muitas vezes, meu filho, não fique tão afastado. Eu vou te dar um negocinho para você se lembrar. Não é para você se lembrar que eu ainda sou Deus na sua vida. Irmãos, o que Paulo faz quando ele passa pela dor, o que eu e você faria. Pede para Deus afastar. Olha o que diz, presta atenção comigo, no verso 8. Vamos lá, voltando aqui para o texto. O que é que Paulo faz? Por causa disto, vamos lá, irmãos, acompanha aí comigo. Me ajude. Por causa disso, Paulo
Paulo olhou assim, a situação está difícil. Viu, Sérgio? O que é que eu vou fazer? Vou fazer a campanha das 3 orações fortes. Aí Paulo começa a fazer a campanha das 3 orações fortes. Ora uma vez, perseverante. Não, esse é o primeiro dia. Tem gente que acredita nesse negócio de corrente, né? Se fizer as correntes direitinho, no final Deus vai fazer o que você quer. É assim, é? Hein, irmãos, é assim? Vamos fazer a campanha das 7 semanas. Às 7, terça-feira forte aqui na igreja congregacional. Você não vai ver isso aqui, não. 3 campanhas. Deixa eu ficar calado que eu vou terminando dizendo umas coisas. Deixa eu quieto. Mas vamos fazer as 3 campanhas fortes aqui. 3 campanhas de oração. E as pessoas começam a colocar misticismo em cima disso. Preste atenção, quem fez a campanha foi quem? Paulo. 3 orações fortes. 3 vezes ele orou ao Senhor. Senhor, afasta de mim. E eu fico pensando, irmãos, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. Eu fico pensando que se eu fosse Deus, olhasse para Paulo, pelo que Paulo fez pelo Evangelho, pelo que Paulo sofreu pelo Evangelho, eu, se fosse Deus, diria, rapaz, isso aqui merece. Não precisa nem orar 3 vezes. Se orasse uma vez, eu já atendia. Mas o que é que o Senhor faz, irmãos, com Paulo? Ele faz oração 3 vezes a Deus, para que o Senhor afastasse, tirasse esse espinho da vida dele. Aí Paulo diz no verso 9, aí ele veio e me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa, Paulo, é na fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo, irmãos? É que quando Deus quer algo, quando Ele permite algo, mesmo que muitas vezes seja algo ruim na minha vida, preste bem atenção no que eu vou dizer. Você pode fazer campanha de 3 meses, 7 semanas, 7 dias, 7 anos, pode chamar 300 apóstolos, orar por você. Mas se Deus determinou que você tem que ficar com esse espinho, você vai ficar com esse espinho até Ele voltar, porque quem manda é Ele. Você crê assim também ou não? Quem manda é Ele. Não adianta fazer campanha nenhuma se Deus não estiver nesse propósito. E quando Deus está no propósito, não precisa fazer nem 7 vezes. Quando você ora, Deus atende, porque Ele é Deus. E não vai obedecer porque você fez alguma coisa. Ele vai fazer porque Ele quer fazer. É simples assim, irmãos, o Evangelho. Tem nenhum mistério, tem nenhum misticismo. Ora, se Deus tem um propósito na dor, como é que eu vou pedir para Deus tirar a dor? Se Deus tem um propósito na dor, como é que eu vou pedir para Ele tirar a dor? Se antes Ele cumprir esse propósito na minha vida. Percebe isso? Ah, pastor, é ruim. Claro que é ruim. Quem disse que era bom? Paulo disse que era horrível. Paulo disse que era como levar um soco na cara. Mas o que é que Paulo entendeu? Não adianta eu orar. É isso que Deus quer que eu faça. É isso que Deus quer que eu suporte. Até que o propósito seja cumprido para a glória dele. Amém? Terceira verdade. Preste bem atenção nisso aqui. Quando Deus não tira a dor, quando Deus não tira a dor, quando Deus não tira o espinho, Ele nos dá a graça para suportar esse espinho na minha vida, em nome de Jesus. Deus não quer tirar? Não, Ele não tira. Mas Ele me dá graça para suportar. A minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa é na fraqueza. Paulo era gente como eu e você, com todas as dificuldades, com todas as lutas. E graça aqui, irmãos, não é simplesmente favor imerecido. Graça aqui é a provisão de Deus, o poder de Deus para suportar as dificuldades. Preste bem atenção, amados, em nome de Jesus, entenda isso. Pastor, eu estou passando por isso. Deus não quer tirar, já orei, Deus não quer. Deus disse que eu tenho que ficar, amém. O que é que eu tenho que fazer? Pedir graça a Deus para suportar. Senhor, eu não consigo. Senhor, a minha força não dá. Senhor, não é o que eu faço.
mas me dá a tua graça, porque com a tua graça na minha vida, eu suporto qualquer espinho para a glória do teu nome. Sabe por quê, irmãos? Porque não era a força do apóstolo Paulo, não é a minha força, não somos nada, mas é a graça de Deus em nossa vida. Portanto, a graça, ela é de graça, mas não foi de graça, porque custou um alto preço. Mas Deus tem graça para te dar. Deus tem graça para dar na sua vida, todos os dias, para você suportar até o dia que Ele vai dizer, acabou, já chega, agora eu vou mudar a sua sorte. E agora Deus muda de uma hora para outra. E a gente às vezes nem percebe como Deus é tão gracioso. E quando a gente passa por tudo aquilo, a gente pode dizer como um salmista, como foi bom eu ter sido afligido. Mas os crentes de hoje não se gloriam mais nas fraquezas, nem nas lutas, nem nas dores. E eu quero encerrar dizendo nosso último exemplo aqui. Nosso último ensinamento, quarto ensinamento desse texto. Preste bem atenção. Eu sou forte em Deus quando eu reconheço que eu sou fraco em mim mesmo. Olha o que diz o verso 10. Pelo que eu sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias. Pastor, estão me injuriando, estão me perseguindo. Nas necessidades. Pastor, o negócio está difícil. Nas perseguições. Pastor, ele tem um colega de trabalho que só Jesus na minha causa. Pastor, tem uma vizinha, pense numa endemoniada. Tem um vizinho que só Jesus, pastor, não aguento mais. Tem fulana que trabalha comigo que, olha, está querendo puxar meu tapete. Tem uma pessoa na escola, tem um professor que está me perseguindo, só porque eu disse que eu era de Jesus. Mas, pastor, olha, sei não. É muita luta, é muita tribulação. Tem uma pessoa que, eu não vou dizer quem é, senão não vou saber quem é. Tem uma pessoa que diz assim, pastor, no meu trabalho, tem uma moça lá que ela é macumbeira. É um inferno. Já saiu várias moças que trabalhavam com a gente, que essa mulher é encrenqueira. Ela inventa fofoca, ela vai na chefe, diz uma coisa, e lá vai. O que é que eu faço? Senhor, dá-me graça para suportar. Senhor, tu não vai tirar esse endemoniado do meu lado, então me dá graça para suportar essa abençoada em nome de Jesus. Eu vou orar por ela para ver se Deus converte essa mulher, porque só convertendo essa mulher eu vou ter paz no meu trabalho. Mas, pastor, e se eu for para outro trabalho? Se eu pedir demissão e ir para outra empresa, outro lugar, não tem essa endemoniada daqui? Que está ali aperreando o juiz? Tem ou não tem? Tem. Lá vai ter outra. Entendeu? Onde você estiver, vai ter gente do inferno que vai atazanar a sua vida, e você tem como cristão de dizer, Senhor, me dá graça. Como alguém diz assim, Senhor, me dá graça, porque se tu me der força, eu dou um murro nela. Então eu preciso de graça para suportar. Preciso de graça para mostrar o amor de Jesus para a vida dela. Eu não aguento essa mulher, eu não aguento essa pessoa, mas eu preciso de graça para mostrar a ela que eu sirvo a um Deus vivo e verdadeiro. A um Deus que me amou e eu tenho um amor para dar para ela. Essa pessoa, o tempo passou e essa pessoa um dia está dizendo, e aí fulana, como é que está no trabalho lá? Aí disse, sabe aquela mulher? Somos amigos hoje em dia. A gente é amigo hoje em dia, estou assim com ela. Você consegue sozinho? Claro que não, tem que ter graça, irmão, para suportar. Senão você não aguenta. Não, você vai dizer, Senhor, leva, que eu não aguento mais. Graça para suportar, dá-me graça, porque a dificuldade é imensa, mas eu sei quem tenho crido.
Portanto, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. É o que diz Paulo, nas angústias, por amor a Cristo, porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Diga amém. O que é que está dizendo aqui? Pastor, a luta está grande? Tá. Mas é assim, na fraqueza, que eu dobro o joelho. Diz, Senhor, de mim não faço nada. Mas o Senhor é aquele que faz tudo na minha vida. Eu quero encerrar dizendo, irmãos, um exemplo aqui, muito fácil, muito simples para a gente guardar no nosso coração. Preste bem atenção. É um exemplo até patético, assim, um exemplo que eu já vi na internet, mas que ilustra bem isso aqui que eu acabei de falar. Preste bem atenção. Tinha uma certa jovem que era filha de um cozinheiro. Vocês já ouviram isso aqui? E aquela jovem estava passando por uma grande tribulação, uma grande luta, que ela não estava aguentando mais. Aí chegou perto do pai, de pai, estou passando isso, isso e isso. E o pai, que era cozinheiro, preparou 3 panelas e colocou água. E colocou as 3 panelas para ferver. Aí numa panela ele colocou cenoura. Na outra panela ele colocou ovos. E na outra panela ele colocou café. Quando passou um determinado tempo, preste bem atenção, o pai chama aquela filha e diz, filha, vem cá, deixa eu lhe mostrar uma coisa. Aí ele tirou a cenoura, tirou os ovos e tirou o café, um pouquinho de café. Aí ele disse, olha, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer. Essa cenoura aqui era um legume duro, mas quando foi submetida à temperatura da água, quando foi passada muito tempo na água fervente, essa cenoura que era dura, ficou o quê? Ficou o quê? Mas essa mulher que cozinha melhor do que eu sabe disso, né? Ficou mole. Pegou os ovos, olha, esse ovo aqui, quebrou a casca, mostrou para ela, esse ovo aqui era mole, quando se colocou dentro da água fervente, ficou o quê? Endureceu. Mas o café aqui, eu peguei o café, coloquei o pó do café na água, e o pó do café modificou a água. Agora não é mais água apenas, agora é café. Deu para ela experimentar, ela tomou, que café delicioso. Aí ele fez a pergunta, filha, que eu faço para você também nessa noite, que eu já fiz para mim também e faço quase todos os dias. Você é o quê? O pai olhou para ela e disse, minha filha, a questão não é o que passamos, mas como a gente reage nos momentos que a gente passa. Ele disse o seguinte, aquela cenoura reagiu e ficou mole. Os ovos reagiram e ficou endurecido. E o café reagiu e transformou aquela água, e agora não é mais água, agora é café. Ele disse, muitas vezes, não é a temperatura das coisas que a gente é submetido, não são os problemas que a gente é submetido, mas como a gente reage quando nós somos submetidos. Deu para entender? Diga amém. Então, o que acontece? Muitas vezes, nós somos como uma cenoura. A tribulação nos amolece. Muitas vezes somos como os ovos. A tribulação nos endurece. E muitas vezes nós temos que ser como um café. Ao invés da tribulação mudar a minha forma, mudar a minha existência, eu tenho que mudar através da tribulação. Deu para perceber o ensinamento aqui? Amém ou não? E aí a pergunta é, como é que você reage quando você passa por luta? Vai depender de mim e vai depender de você. Portanto, a tribulação, Paulo vai dizer em Romanos 5, 3 ao 5, a tribulação produz. Em outras palavras, a palavra produzir significa modelar. Isto é, torna alguém próprio para algo. O que é que a tribulação faz? Me prepara para algo. E eu finalizo, irmão, dizendo isso aqui para você. Não reclame na tribulação. Não reclame na luta. Não reclame no problema. Sabe por quê? Porque é Deus te moldando. É Deus trabalhando em você, para que você seja depois usado para algo e para a glória dele. E talvez tem lições que você só aprende quando passa pela tribulação. É assim ou não? Então guarde essa palavra no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Curva a sua cabeça e faça a sua oração particular. Deus nos ajuda, Pai, nessa noite.
Nos ajuda, Senhor da glória, a passar pelas tribulações, pelas angústias, pelas dores. Ó Deus, e como foi dito nessa noite, que possamos, Pai amado, aprender em cada circunstância. E saber que muitas vezes Deus me permite passar por algo. Não é para reclamar, não é para me entristecer, mas muitas vezes é para me preparar, para me fortalecer, para que eu possa ser um vaso usável em suas gloriosas mãos. Perdoa as nossas falhas, porque não entendemos muitas vezes o processo. Não entendemos, Senhor, o que o Senhor quer de cada um de nós. Mas que possamos descansar, como o apóstolo Paulo, que orou e o Senhor disse: a minha graça te baste. Senhor, que a tua graça me baste em todos os dias da minha vida. Que a tua graça me fortaleça todos os dias da minha vida. Que a tua graça, Deus, me dê paz, me dê sossego e me dê sabedoria nas decisões que eu tenho que tomar. Que a tua graça, Deus, seja o referencial e a força que eu preciso para poder caminhar todos os dias olhando para Jesus e só para Jesus, que é o autor e consumador da minha fé. É assim que nós te rogamos, com corações gratos por tudo, e quem crê diga amém. Vamos ficar em pé. Quero convidar o Mimuco para a gente encerrar.